Fala galera, eu sou o Geus do canal GS Bola 611 e hoje nessa segundona, 23 de dezembro de 2024, vamos estar deixando mais uma grade de análise para vocês. A segundona com a grade menor, com a grade reduzida, mas com jogos bastante interessantes. Então deixa o seu like, faça o seu comentário, se for possível se inscreva no nosso canal, isso ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho. Então vamos lá para a nossa primeira análise, que é pelo campeonato da Turquia, né? Superliga, 17ª rodada, Hatayspor contra o Adana Demirspor. Um jogo bastante interessante para as duas equipes. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, em apenas 2 deles não tivemos mais de 1,5, over 1,5 gol no jogo. O Hatayspor, jogando em casa, vem numa tocada bastante interessante. Vem de uma derrota, 2 vitórias e 2 empates. Em apenas uma dessas últimas 5 partidas do Hatayspor, jogando em casa, não tivemos mais de 1,5, né? Já o Adana Demirspor, jogando fora de casa, vem numa tocada na questão de gol bastante interessante, né? Vem de um empate e 4 derrotas, né? Mas em apenas uma dessas últimas 5 partidas jogando fora de casa, não tivemos over mais de 1,5. Vendo por esse cenário, uma grande possibilidade de vermos pelo menos 1,5 golzinho na partida. Com a odds de 1,22, 1,25, é bastante interessante para uma duplinha. Fechou, galera? No ao vivo, Hatayspor amassando, empate anula. Vamos lá para mais uma análise pelo campeonato da Itália, Série A da Itália. O jogo entre Fiorentina e Udinese. Nos últimos 5 confrontos entre Fiorentina e Udinese, em apenas uma das últimas 5 partidas, não tivemos over 1,5. Nas outras 4 partidas, bateram over 1,5 nos confrontos diretos. A Fiorentina, jogando em casa, vem numa tocada bastante interessante. 3-1, 3-2, 3-2, 1-0, 7-0. É gol demais, né? É muitos gols. Já o Udinese, jogando fora de casa, vem numa tocada bastante interessante no cenário de gols, né? De 2 derrotas, um empate, uma vitória e mais uma derrota, formando assim um total de 3 derrotas, um empate e uma vitória, né? Então, vendo por esse cenário, uma forte possibilidade de vermos pelo menos 1,5 gol na partida, com a odd de 1,25, 1,26, bastante interessante para uma duplinha. Começou o jogo, 10, 15 minutos, Udinese e Fiorentina, não saiu gol, Fiorentina amassando, Fiorentina, empate, anula. Pode ser bastante interessante para o ao vivo. Pré-live, 1,5. Grande chance de termos pelo menos 1,5 over gol na partida. Vamos lá para mais uma das nossas análises. Campeonato Português, Benfica e Estoril Praia, né? Benfica que vem jogando umas partidas bastante interessante, né? Não é comovente, mas vem fazendo lá os seus golzinhos. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, Benfica e Estoril Praia, em apenas 2 partidas tivemos over mais de 1,5 gol na partida. O Benfica, jogando em casa, vem de 4 vitórias e um empate, 3-0, 4-1, 7-0, 1-0 e 0-0. O Estoril fora de casa vem numa tocada também bastante interessante quando olhamos para o cenário gols, né? Vendo por esse cenário,
uma forte possibilidade de termos pelo menos 1,5 golzinho na partida. O problema é a odds, mas no ao vivo bateu 10 minutos, 15 minutos. Benfica ou Estoril Praia não fez gol, então vamos lá para sair pelo menos um golzinho na partida. Fechou, galera? Benfica amassando no ao vivo. Benfica para vencer. Vamos lá para mais uma das nossas análises. Jogo entre Vitória Guimarães e Nacional, Campeonato Português. 15ª rodada. Vitória Guimarães e Nacional. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, em apenas 2 deles não tivemos over mais de 1,5. O Vitória Guimarães jogando em casa vem numa tocada bastante interessante, 4 vitórias e apenas um empate. Nas últimas 5 partidas do Vitória Guimarães jogando em casa, em apenas uma partida não tivemos over 1,5. O Nacional fora de casa vem numa tocada também bastante interessante quando olhamos para o cenário gol, né? É um time que nas últimas 5 partidas jogando fora de casa, em apenas uma dessas 5 partidas não tivemos over mais de 1,5 na partida, vendo assim um forte cenário para termos pelo menos 1,5 golzinho na partida com odds de 1,25, 1,29 pode ser interessante para uma duplinha. Iniciou o jogo, 10, 15 minutos, não sai o gol. Vitória Guimarães, empate, anula, pode ser interessante para o ao vivo. Vamos lá para mais uma análise. O jogo é entre o Ajax e o Honda, né? Vamos lá. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, em apenas uma das 5 partidas não tivemos mais de 1,5 gol na partida. O Ajax jogando em casa, vem uma tocada não muito confortável, né? Vem de 2 empates, uma derrota e 2 vitórias. Em apenas 2 partidas das últimas 5 rodadas, jogando em casa, Estoril Praia marcou mais de 1,5, ou seja, mais de 1,5 no jogo. Já o Honda, fora de casa, vem numa tocada interessante. Vem de 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. E nas últimas 5 rodadas do Roda, jogando em casa, ele fez mais de 1,5 em todas das últimas 5 partidas. Vendo assim, por esse cenário, uma forte possibilidade de termos pelo menos 1,5 gol na partida, com a odd de 1,13, 1,15 pode ser interessante para uma duplinha, correndo um pouco mais de risco. Ambas marcas ou mais de 2,5. Algumas casas de aposta já fornecem essa modalidade. Fechou, galera? Então vamos lá para mais uma análise. Série A da Itália, Inter de Milão contra o Como. Nos últimos confrontos entre essas duas equipes, tivemos mais de 1,5. Nos últimos 3 confrontos, tivemos mais de 1,5 gol na partida. A Inter, jogando em casa, vem numa tocada bastante interessante, de 1 empate e 4 vitórias, né? Em apenas 2 das últimas 5 partidas jogando em casa, não tivemos mais de 1,5, né? Já o Como, jogando fora de casa, vem numa tocada não muito interessante na questão de vitória, mas quando olhamos para o critério gols, né, pode ser interessante. Nas últimas 5 partidas do Como jogando fora de casa,
Em apenas 2 delas não tivemos mais de 1,5 over gol na partida. Vendo por esse cenário, uma forte possibilidade de termos pelo menos 1,5 golzinho na partida. Uma odd de 1,14-16 pode ser interessante para uma duplinha, correndo um pouco mais de risco. No ao vivo, Inter de Milão amassando Inter de Milão para vencer. Vamos lá para mais umas das nossas análises. Campeonato Português. Jogo entre Estrela Amadora, ou seja, Estrela Vermelha, e o Rio Ave. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, em apenas uma das últimas 5 partidas não tivemos mais de 1,5 gol na partida. O Estrela Amadora, jogando em casa, vem de 2 empates e 3 vitórias. Vem fazendo muitos gols, né? Como podemos ver, 2-2, 2-1, 2-2, 2-0 e 2-1. É muito gol, vem fazendo muito gol. O Rio Ave fora de casa também vem numa tocada bastante interessante. Vem de 3 vitórias e 2 derrotas. E quando olhamos para o cenário gol, é bastante interessante. 3-1, 5-0, 2-0, 3-2 e 1-0. Olhando por esse cenário, vemos uma forte possibilidade de termos pelo menos 1,5 gol na partida. Com a odd de 1,33, 1,35, pode ser interessante para uma duplinha. Começou o jogo, 10, 15 minutos. Estrela Amadora não fez gol, Rio Ave também não fez gol. Pode ser bastante interessante over 1,5 no ao vivo. Então é isso, galera. Essas foram as nossas análises. Esperamos que goste, né? Também vamos deixar um bilhetinho para vocês, com a odds de 1,66, bastante interessante. Se fizer sentido para você, faça a sua fezinha. Fechou, galera? Então é isso. Deixe o seu like, faça o seu comentário e se inscreva no nosso canal. Isso ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho. Fechou? Valeu e até a próxima, galera.